A maioria das celebridades de Hollywood compra times esportivos como se fossem troféus de luxo. Assina um cheque, tira umas fotos pro Instagram e pronto, missão cumprida. Só que Ryan Reynolds decidiu jogar esse manual no lixo. No dia 1º de maio de 2024, o ator de Deadpool não anunciou um novo blockbuster. Ele simplesmente soltou uma bomba no mundo do futebol. Nada de filme, nada de tapete vermelho. Reynolds e seu sócio, o também ator Rob McElhenney, conseguiram financiamento integral para reconstruir completamente o estádio histórico do Wrexham AFC. E não é qualquer reforma, estamos falando de uma nova arena com 55 mil lugares. Isso não é ego de famoso, é um movimento estratégico de proporções enormes. Para entender o tamanho da revolução, a gente precisa voltar um pouco e lembrar o que era o Wrexham antes desse roteiro maluco começar. O clube estava afundado na 5ª divisão do futebol inglês, com estrutura precária, caixa no vermelho e torcedores perdendo a fé. A cidade de Wrexham também não vivia seus melhores dias. Décadas de crise, desemprego, indústrias fechando, juventude indo embora. E aí entra o Ryan Reynolds, vendo algo que ninguém mais viu. Ele não enxergou só um clube barato, ele viu uma comunidade inteira cheia de potencial, pronta para ser reerguida. E o mais louco é que isso tudo começou de forma bem Wrexham. Olha só essa entrevista do Ryan Reynolds falando sobre os torcedores do Wrexham. Waiting to be unlocked. When everyone else went up, and then they all yell at you hear this announcement, do not storm the pitch. If you come onto the pitch, you will be arrested. And they're all looking at the pitch, then they look over back at us, me and Rob, and we go, Que figura. Aí, a série Welcome to Wrexham foi o divisor de águas. Não foi só entretenimento, foi uma prova viva de que contar essa história verdadeira, com emoção e propósito, pode mudar completamente a imagem de um clube e transformar isso em desejo global. Pensa comigo, um cara que fez fama como um anti-herói piadista se tornou, do nada, o investidor mais sério do futebol britânico. Não é surreal? E ó, se você já tá curtindo essa história inacreditável, então se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui a gente traz o que ninguém tá contando. Os bastidores, os movimentos ousados, as viradas de jogo, dentro e fora de campo. Vem com a gente, porque tem muita história absurda, como essa do Wrexham, pra contar ainda. Agora, segura essa. Uma cidadezinha galesa com 65 mil habitantes. Vai ganhar um estádio do nível dos gigantes da Premier League. Só que os números que levaram a essa decisão são de explodir a cabeça. O estádio atual do Wrexham só comporta 12.600 pessoas. Mas sabe quantos pedidos eles recebem para cada nova leva de carnês de temporada? Mais de 70 mil. É isso mesmo. 5 vezes a capacidade do estádio. Essa demanda insana é impulsionada principalmente pela série documental. Welcome to Wrexham virou um fenômeno mundial. Mostra os bastidores, os dramas, as vitórias e derrotas do clube e criou uma legião de novos fãs ao redor do mundo. Tem gente que tá marcando férias no país de Gales só para tentar assistir a um jogo. E olha isso, alguns desses torcedores estão sendo avisados que só vão conseguir ingresso em 2027. É mole? Já tem até grupo de torcedores criando sorteio para decidir quem pode entrar na lista de espera. Porque sim, agora tem fila para entrar na fila, literalmente. Ryan Reynolds não só enxergou uma oportunidade, ele viu o que ninguém mais teve coragem de olhar de frente. O verdadeiro gargalo do Wrexham não era o time em campo, mas o teto que o próprio estádio impunha ao futuro do clube. Ele entendeu que aquele espaço limitado de 12.600 lugares não estava apenas restringindo a torcida, ele estava travando o modelo de negócio inteiro. E aí vem a pergunta: como é que você produz o documentário esportivo mais assistido do mundo no streaming e só consegue colocar 12 mil pessoas para ver o jogo ao vivo? A conta não fecha, né? Mas Reynolds foi lá e fez a matemática. Com a estrutura atual, o clube gera entre 7 e 9 milhões de libras por ano só com bilheteria. Já um estádio novo, com 55 mil assentos, estamos falando algo entre 46 e 50 milhões de libras por ano só com ingressos. Isso é grana de clube da Premier League, isso é dinheiro de Arsenal, de Emirates Stadium. E vale lembrar, estamos falando de um clube
clube do país de Gales, que há poucos anos estava na 5ª divisão. Só que o Reynolds não para por aí. Ele está pensando bem além dos jogos. Shows, eventos corporativos, conferências, hospitalidade premium. Tudo isso pode gerar de 13 a 15 milhões de libras extras por ano. Ou seja, o Wrexham, aquele clube pequeno e tradicional, o mais antigo do país de Gales e o terceiro mais antigo do mundo, pode virar uma máquina de fazer 60 milhões por temporada. Agora segura essa. Quando Ryan e Rob compraram o clube em 2020, pagaram só 2 milhões de libras. Na época, os moradores de Wrexham torceram o nariz. Afinal, 2 atores de Hollywood prometendo salvar o time. Soava como roteiro de filme ruim. Mas hoje, eles estão liderando um projeto que vale 200 vezes mais que o valor da compra original. E eles falaram lá no início: vamos levar o Wrexham pra Premier League. Pois é, gravaram isso, tá documentado. E esse é o plano mesmo. O detalhe, esse tipo de visão com retorno gigantesco e estrutura sólida é o que faz muito dono famoso repensar o que tem feito da vida. E aí vem o ponto mais interessante dessa história. Como exatamente o Reynolds pretende bancar tudo isso? A resposta, trazendo os bastidores de Hollywood direto pro futebol. Ele tá aplicando o modelo de financiamento que especialistas chamam de estrutura complexa de capital, algo que nunca tinha sido testado antes no esporte britânico. Funciona assim: o projeto tem 3 pilares. O primeiro é investimento direto, 35 milhões de libras. Reynolds e McElhinney colocaram 22 milhões do próprio bolso. E os outros 13 milhões vieram de investidores americanos do setor de mídia, nomes que não foram divulgados. O segundo pilar, o governo galês entrou com 17 milhões de libras em forma de subsídio. Isso não é só dinheiro para o estádio, inclui também melhorias na infraestrutura da cidade, como uma nova linha de trem que vai encurtar em 20 minutos a viagem entre Wrexham, Manchester e Liverpool. Agora, segura o terceiro pilar, que é onde a coisa fica realmente futurista. 110 milhões de libras em títulos de receita do estádio, com vencimentos em 30 anos. E o pagamento desses títulos vem de 3 fontes já garantidas: bilheteria dos jogos, eventos fora do futebol e, olha essa genialidade, pagamentos mínimos da Disney e da FX para continuar produzindo a série Welcome to Wrexham. Isso muda tudo, porque o estádio deixa de ser só um lugar para ver jogo. Ele vira um estúdio de mídia. Reynolds está criando uma estrutura onde o estádio dá lucro até quando tá vazio, porque mesmo sem bola rolando, ele continua gerando conteúdo para uma audiência global. Mano, se isso já explodiu sua cabeça como explodiu a nossa, dá um like aí e compartilha esse vídeo com a galera. Manda no grupo, no Zap, no Twitter, Facebook, onde for, porque essa história merece ser vista por todo mundo que ama futebol, estratégia e visão de futuro. Bora fazer essa história chegar ainda mais longe. Então, só para ver se eu entendi isso direito, Ryan Reynolds basicamente convenceu investidores a colocar milhões no estádio, usando como garantia um reality show sobre o próprio estádio que eles estão financiando. Isso é uma genialidade ou o maior esquema de pirâmide que o esporte já viu. Ou, talvez, os dois ao mesmo tempo, mas o fato é, funcionou. E o truque tá no detalhe. A produtora dele, a Maximum Effort Productions, funciona como uma espécie de seguro. Se o dinheiro da série não for suficiente, eles cobrem a diferença. Resultado, os investidores dos títulos de receita não estão apenas apostando em um time de futebol. Eles estão apostando no império de mídia consolidado, com nome, lastro e audiência. O projeto do estádio, inclusive, reflete bem a visão de futuro do Reynolds. Ele sabe que estádio, hoje em dia, não pode ser só um lugar para ver jogo. Precisa ser um centro de entretenimento completo. Quem assina o projeto é a Populous, a mesma firma que fez os estádios do Tottenham e, de nada menos, de Wembley. Eles desenharam tudo em formato de bowl, tipo uma tigela, com 4 lados conectados. E o mais interessante, a reconstrução será feita por etapas, para garantir que o clube continua faturando mesmo durante as obras. Na primeira fase, a prioridade é a arquibancada COP. A meta é chegar a 15 mil lugares até o meio do ano de 2026. Bem a tempo do Wrexham, olha isso, sediar o Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA. Depois vem a fase 2, com a ampliação da arquibancada Mold Road, elevando a capacidade total para algo entre 28 e
30 mil torcedores. A fase final completa o estádio com 55 mil assentos, mas só sai do papel se o clube subir para a Premier League ou se a demanda pelos títulos financeiros for alta o suficiente. Ou seja, nada de loucuras. Tudo é planejado com base em dados e retorno. Reynolds está aplicando aqui o mesmo tipo de gestão de risco que ele usa nos negócios dele, diferente de outros clubes que ou são extremamente conservadores ou se endividam até o pescoço tentando crescer rápido demais. O Wrexham está criando uma terceira via, crescer com método, responsabilidade e olha que louco, só depois de provar que cada fase se paga sozinha. Sinceramente, essa pode ser a primeira vez na história do futebol que as palavras responsabilidade fiscal e ator de Hollywood aparecem na mesma frase sem que ninguém esteja tirando sarro. E os detalhes do estádio falam por si só. Eles vão incluir trilhos de apoio para os torcedores em pé na parte superior da arena, algo inédito em estádios de alto nível no País de Gales. O projeto vai rodar com 50% de energia renovável, vinda de painéis solares e bombas de calor. Vai ter deck multiuso com quadra de basquete e espaço para eventos nos finais de semana, tipo feira, mercado ou conferência. A fachada vai ser feita com tijolos vermelhos de Ruabon, famosa em todo o Reino Unido, valorizando a herança industrial local. E por dentro, o ângulo das arquibancadas vai ser o mais inclinado possível dentro das normas de segurança. Tudo pensado para criar aquele famoso efeito caldeirão que pressiona o adversário e amplifica o grito da torcida. Mas quer saber qual é o verdadeiro toque de mestre? A estrutura de transmissão. O estádio vai ser pré-cabeado com rede 5G de ponta, preparado para virar um estúdio ao vivo. Os produtores vão poder transmitir o jogo com múltiplas câmeras e mandar o conteúdo direto para documentários, redes sociais e outras plataformas em tempo real. Resumindo, Ryan Reynolds não está apenas construindo o estádio, ele está levantando um palco gigante de tijolo e concreto para o império de mídia dele continuar crescendo. Um estádio que vai gerar conteúdo e receita mesmo quando não tiver bola rolando. Pois é, o que parecia maluquice virou um projeto com impacto econômico digno de filme. E olha isso aqui, só na fase de construção estão sendo criados 2.900 empregos diretos. E mais, a previsão é de uma injeção de 340 milhões de libras na economia local. Agora segura mais essa. Depois que o estádio estiver operando, os gastos anuais dos visitantes devem subir em 179 milhões de libras em relação aos níveis de 2020. Isso é transformação real e não para por aí. Um dos pontos mais brilhantes da estratégia é aquela diversificação de receita. Sabe quanto de renda projetada vai vir de coisas que não tem nada a ver com futebol? Cerca de 24%. Ou seja, mesmo que o time tenha uma temporada ruim ou até seja rebaixado, o estádio continua faturando alto com shows, feiras, conferências, eventos corporativos e tudo mais que couber lá dentro. Mas olha, nada disso estaria de pé sem o apoio da comunidade, viu? E esse apoio não veio fácil. O Racecourse Ground, que é onde tudo acontece, não é um estádio qualquer, é o estádio internacional mais antigo do mundo ainda em funcionamento, fundado em 1877. Por isso, qualquer modificação passa por regulamentações históricas super rígidas. A equipe do Reynolds levou isso a sério. Durante mais de um ano, eles se reuniram com a população, fizeram 12 fóruns públicos, ouviram sugestões, responderam dúvidas, ajustaram o projeto, trabalharam junto com grupos ambientais e chegaram num consenso. O clube ainda se comprometeu a contratar empreiteiras locais para pelo menos 60% da obra, ou seja, o dinheiro gira dentro da cidade. Quando o projeto foi à votação no conselho local, em março de 2025, sabe quantas objeções formais apareceram? Nenhuma, zero. E hoje, os números falam por si só. 63% da população apoia o projeto, apenas 24% são contra. E aqui vem o ponto mais inacreditável dessa história. Normalmente, quando uma celebridade compra um clube, a primeira coisa que acontece é o torcedor se afastar, porque muda o escudo, aumenta o preço dos ingressos, perdem a identidade do time. Mas Reynolds, de alguma forma, ele fez o oposto. Convenceu uma cidade inteira a confiar seu clube de 150 anos a 2 atores americanos. Isso ou é genialidade pura, ou os galeses são as pessoas mais educadas do planeta. Talvez os dois. Mas a verdade é que esse projeto vai muito além do futebol. Reynolds faz parte de uma nova leva
de celebridades americanas comprando clubes ingleses. LeBron James tem participação no Liverpool. Tom Brady investiu no Birmingham City. Mas o que o Reynolds está fazendo é outro nível. Ele está colocando capital pesado, capital de estádio. O diferencial não é só o dinheiro, é a visão estratégica. Enquanto outros compram o que já está pronto, Reynolds está reconstruindo tudo do zero. Ele entendeu o que poucos perceberam. A série Welcome to Wrexham provou que quando você combina esporte com conteúdo de qualidade, os dois crescem juntos de forma exponencial. A terceira temporada da série teve média de 1,4 milhão de espectadores por semana, só no Reino Unido. E olha esse dado, 39% da audiência global começou a assistir os jogos do Wrexham de verdade, não só o documentário. Isso é influência real. Hoje, o conteúdo é distribuído em mais de 80 países e o novo estádio vai levar essa ideia de entretenimento multiplataforma a um novo patamar. Cada jogo vira conteúdo, cada evento vira audiência. Os especialistas do setor estão de olho, porque o que o Reynolds está fazendo pode mudar a lógica dos investimentos no futebol. Em vez de jogar dívidas gigantes em cima do clube, ele está criando um modelo mais sustentável, financiamento em fases, garantias baseadas em conteúdo, parcerias criativas, tudo com planejamento, tudo com controle de risco. Mas é claro, riscos existem, sempre existem. A inflação no setor da construção pode jogar o orçamento 40 milhões de libras para cima. E, se o time for mal por muito tempo, a receita pode despencar. Mas olha, o Ryan Reynolds não entrou nessa brincadeira sem rede de segurança. O cara tem um plano. E parte desse plano é uma série de estratégias de mitigação de risco. Contratos com preço fechado na obra para evitar surpresas de orçamento. E um teto de preço garantido para 25% dos assentos durante 5 anos, garantindo que o estádio continue acessível para quem realmente importa, os torcedores. E é claro que ele olhou para o que deu certo e para o que deu errado em outros lugares. Quer um exemplo? O Tottenham. Os caras gastaram 1,2 bilhão de libras no novo estádio, mas viram a receita dos dias de jogos saltar de 45 para 106 milhões de libras por ano. Um salto absurdo. Agora, pega o caso do Leeds United. Tinham planos ambiciosos de expansão, mas tudo travou depois do rebaixamento. Moral da história? Ambição é ótima, mas tem que andar lado a lado com a realidade. E aí tá o diferencial do Wrexham. Eles não estão construindo o estádio para depois tentar justificar. Estão fazendo o contrário. Primeiro, estão provando que o clube merece crescer. Já são 3 promoções consecutivas, demanda global comprovada com sucesso da série Welcome to Wrexham e receitas sustentáveis sendo geradas antes mesmo da nova arena existir. Pensa comigo, um clube que só decide construir um estádio maior depois de mostrar que tem torcida, estrutura e resultado para isso? Isso sim é revolução. E os marcos importantes estão logo ali na frente. As obras já começam agora, em julho de 2025. O pacote final de financiamento vai ser anunciado até outubro. E a nova arquibancada COP vai ser inaugurada em maio de 2026, durante o Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA. E tudo isso começou com uma compra de apenas 2 milhões de libras. Hoje, esse projeto já vale centenas de milhões. Parece roteiro de filme? Pode até ser, mas é real. Em menos de 5 anos, o Wrexham saiu de clube pequeno, quase sem esperanças, para virar um fenômeno global. E o que torna essa virada tão impressionante não é só o dinheiro, é o modo como tudo foi feito. Ryan Reynolds não comprou um clube apenas por capricho ou status. Ele comprou um pedaço de uma cidade. Ele entendeu a alma daquele lugar e usou sua plataforma para contar essa história para o mundo inteiro. E os reflexos disso ultrapassam qualquer linha lateral. Só para você ter ideia, imóveis num raio de 1,5 quilômetros do estádio já valorizaram entre 15% e 25%. E o turismo no norte do País de Gales triplicou desde que ele assumiu o clube. Sim, triplicou. Isso é impacto real. É regeneração urbana através do futebol. Se tudo seguir como está, o Racecourse Ground em 2030 vai ser mais do que o lar de um time. Vai ser um símbolo de como a união entre paixão local e visão global pode mudar completamente uma realidade. Um verdadeiro estudo de caso de como a propriedade de celebridades pode funcionar quando feita com propósito e não por vaidade. E convenhamos, se o cara que já interpretou um anti-herói com a boca costurada conseguiu transformar um time galês da 5ª divisão num fenômeno mundial, talvez a gente precise rever o que é possível, né? Porque o que o Reynolds está provando é algo bem maior. Ele mostra que, com a mistura
postura certa de visão estratégica, dinheiro bem investido, envolvimento com a comunidade e execução séria, dá sim para transformar sonho em realidade. E mais, dá para fazer isso de um jeito que beneficia todo mundo. Os próximos 18 meses vão ser cruciais para saber se esse experimento ousado vai entregar tudo o que promete. Mas uma coisa é certa, Reynolds já mudou o jogo. Ele redefiniu como enxergamos o papel de celebridades no esporte, como financiamos estádios e como conectamos entretenimento com o futebol. No fim das contas, não se trata apenas de levantar uma arena maior, é sobre criar um modelo de investimento que inspire, que gere valor, que ajude comunidades a crescer, enquanto, claro, também gera retorno. Ryan Reynolds escolheu o País de Gales. E o mais bonito disso tudo, o País de Gales escolheu ele de volta. Essa parceria pode mudar muita coisa. Ou, no mínimo, já nos entregou o documentário de futebol mais incrível de todos os tempos. Porque às vezes, as melhores histórias são justamente aquelas que ninguém viu chegando. Agora, se você curte uma boa história de superação, daquelas que arrepiam, então você não pode perder o vídeo sobre Rivaldo. O cara saiu da periferia de Recife, venceu o preconceito, calou críticos no mundo todo e foi simplesmente fundamental na conquista do nosso Penta. Clica aqui do lado e se prepara para se emocionar com a jornada de um dos maiores camisas 10 da história do futebol. Vai por mim, esse vídeo tá demais.